Pode aplaudir. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite aqui da ANA, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. É uma alegria ter você aqui, abrilhantando e fechando o nosso momento de abertura, né, do nossa Semana de Inovação. Tá ligado? Agora sim. Agora vamos lá. Tá ligado? Eu que agradeço o convite. É uma alegria porque, gente, olha, nós temos duas palestras aqui importantes que nós vamos ter, nessas palestras magnas. Nós temos essa para iniciar, né, ou fechar aqui o nosso momento de abertura, nossa manhã. Amanhã nós vamos ter uma outra muito bacana. Não vou falar agora, tá? Nossa programação está disponível, então depois você vai assisti-la lá, mas, mais uma vez, a bola está com você. Muito obrigado. Eu quero só lembrar de uma coisa. No finalzinho, nós vamos ter um momento de interação. Então, as pessoas que estão aqui no auditório, participando, quem estiver em casa também, terá a oportunidade, as pessoas terão a oportunidade de deixarem suas perguntas em relação à sua palestra. Acho que vai ser legal a gente debater alguns assuntos importantes da nossa sociedade atual. Maravilha. Bom, vou deixar com você, então. Obrigado. Mais uma vez, bom dia. Está com você. Gente, bom dia. Obrigada do convite. Realmente... entrou. É isso aqui que eu vou falar. Realmente é um prazer poder falar no país que tem uma potência de água no centro de poder da água, né? Então, é uma dupla potência. É bom a gente ter consciência disso. Não é nada menos que isso. Né? Não sei se vocês... eu que estou de fora, eu vejo o peso dessa responsabilidade e esse desafio e essa coisa incrível que é poder fazer a diferença no planeta. Está todo mundo tranquilo quanto a isso? Vocês estão com um pouquinho de medo? Porque eu vou te falar... Vocês têm os dados, né? Bilhões de metros, quilômetros cúbicos. Eu não sei muito bem pensar, quantificar isso, mas eu sei que é potente e é isso que a gente vai discutir. Qual que é a minha parte? Vocês estão vendo aí o título, né? Paradoxo da subjetividade, ou seja, paradoxo da mente. A nossa mente, ela é dupla, para começar. Para começar, acho que todo mundo concorda com isso, certo? A gente já caminhou... isso, obrigada. Muito bom. E antes de eu mesma continuar, eu sou muito esquecida, gente. E, assim, a gente combinou... Vocês viram que eles colocaram o título no programa, Lupa da Água, que é o nome da palestra, né? Por que eles fizeram esse jogo de palavras? Porque eu fiz um livro que chama Lupa da Alma, pela editora Todavia, e a editora gentilmente cedeu 3 exemplares para a gente sortear para vocês. Só que a pessoa que nos fala saiu meio atarantada de casa e eu esqueci, simplesmente. Mas as meninas, as moças, nossas diretoras, coordenadoras vão pegar e no final, em algum momento, hoje, no evento, vai ter esse sorteio. Espero que vocês aproveitem. E é o mesmo conceito. Por que a gente, na nossa reunião de curso, por que a gente chegou nisso? Porque a tese do Lupa, do livro Lupa da Alma, a pandemia de 2020, ela revelou, ela colocou uma luta no contemporâneo, na nossa mente, e revelou funções. Se você tinha um casamento mais ou menos, você acabou de odiar a pessoa e você se separou. Você está consciente disso? Houve um aumento exponencial de divórcios. E aquelas relações que estavam meio devagar, sabe aquela que você fica namorando uns 7 anos, chegou aquela hora que angustiou, que ia ter... né, o fechamento de um portal e todo mundo se juntou.
ou a gente revelou igualdades, desigualdades, inovação, a gente entendeu que a gente faz ciência, que a gente pode fazer vacina, que a gente pode, enfim, descobrir coisas. Vocês estão vendo que eu estou aqui sentada, falando bastante enquanto as pessoas se organizam, né? Que tem um entra e sai entre cada evento, né? Tem aquele momento de você... Mas, enfim, acho que agora estamos nós aqui, vamos começar? Paradoxo da subjetividade. Então, a gente tem uma alma que, ao mesmo tempo, ela quer ir para frente, ela quer mudar, ela quer se transformar e inovar, só que, para quebrar um pouco a onda da nossa... Sem querer ser desmancha prazeres, mas para quebrar um pouco o tom da gente, né? Vamos fazer inovação, que maravilha. Eu vou dizer que é difícil, que é muito difícil e que, na verdade, é bom a gente respeitar o inimigo, que o inimigo está dentro da gente. Que a gente dá 2 passos na frente, a gente não dá 2 nem 3 atrás, mas a gente dá 1,5. Então, a coisa ela é complexa. Nunca menosprezem o nosso desejo de retorno, de conservar. Eu coloquei aqui, porque eu sou gentil, eu coloquei o paradoxo entre inovar e conservar. Vocês vão ver que são 2 coisas que eu consideraria interessantes. Tanto inovar quanto conservar. Mas, às vezes, a gente não conserva só. Às vezes, a gente retrocede. A gente repete. Sabe quando você patina na sua vida? E fica naquela toada que você jura, dia 31 de dezembro, você faz sua listinha e você jura, muitas vezes, que nunca mais você vai comer aquele tanto de doce, alguma coisa assim, e, de repente, lá está você, não é? E, enfim. Então, vamos lá. Primeira imagem. Essa aqui, eu até vou sair aqui da frente, ó. Eu quis começar com uma imagem, eu já vou fazer um exercício inovativo, para a gente olhar para essa imagem 30 segundos, sem piscar, sem se distrair, sem olhar no celular. Aliás, não pode olhar no celular, gente. E, só para você se concentrar aqui, o que você está sentindo? O que isso te diz? Eu acho que a gente está aqui em casa. Aliás, tem transmissão, não sei nem se eu posso fazer isso. Mas se alguém quiser levantar a mão e falar, acho que é pertinho aqui, a gente escuta, né? O que vocês associam? Vocês conhecem essa imagem, ela é bem famosa da história do cinema. O que é para vocês? O que vocês sentem? Qual é a sensação? Alguém quer dar um testemunho? Perigo. Não é uma coisa muito estranha? Isso daqui é o Buñuel e o Dalí, são 2 espanhóis, vanguardas do 20, que fizeram um filme que foi chocante, chamado Cão Andaluz, que eles colocaram essa navalha num olho, um cavalo morto em cima de um piano. Eles fizeram um filme completamente louco, leia-se surreal, surrealista, né? Surreal, sobre o real. O que é isso? É o começo do século XX, são as famosas vanguardas do XX. E aqui a gente tem uma cineasta americana, que é Maya Deren. Todas essas imagens que estão aqui, elas foram muito chocantes também. Isso daqui, o Cão Andaluz, é dos anos 20, 1928. Quando você está nos anos 20, vocês já ouviram falar os loucos anos 20? Roaring Twenties. Você tem muita coisa acontecendo. Mulheres tentando votar, as sufragistas, as saias e os maiôs subindo, mostrando o tornozelo, mudando o cabelo, tendo cinema, tendo rádio. O mundo estava numa virada inovativa e tecnológica semelhante de hoje. 100 anos atrás, a gente estava produzindo essas imagens. E isso daqui era totalmente inédito. E você vê que o que a gente faz hoje no Instagram, no TikTok, tem estranhamento para a gente isso? O olho já começa a se habituar, não é? E na época, isso era cinema cult. A Maya Deren, na verdade, nasceu na Ucrânia, Kiev, judia, foi expulsa, né, nos pogroms, foi para os Estados Unidos. Então, ela é americana,
de origem ucraniana, e hoje ela é Insensada, um nome incontornável da história do cinema experimental. O nosso olho, ele mais ou menos se habitua a isso. Agora, se eu chego aqui, ó, aí é mais fácil, não é? Tanto que, ó, eu vou contar um pequeno detalhe que eu tinha mandado a apresentação e aí eu perguntei, chegou? Vocês testaram, né? Para ver se entrou, como é o médico e tal. E ela falou, é aquela apresentação dos Vingadores? Chama Vingadores? Eu falei, chama Vingadores? Não. Depois eu lembrei. Então, mas não é interessante que as muitas, de algumas imagens que tem, o que é que o nosso olho, século XXI, ele vê? Aquilo que ele sabe, aquilo que o ego reconhece, aquilo que a sua consciência reconhece. Então, o que você vai desejar? Quem você vai escolher para ser amigo, para casar, para trabalhar, para votar? Daquilo que te é familiar, aquilo que conversa inconscientemente com todas as suas identificações primárias. Você não é muito inédito para você mesmo. Você não é tão inovativo. Percebeu por que é difícil mudar? Percebeu porque, de fato, transformar um mundo, transformar um país é complexo? Então, agora eu vou pôr a mão na massa. Isso foi, vamos dizer, o prólogo da nossa conversa, ok? Agora eu vou dizer onde que a corda está pegando para nós agora, 2023. Tá bom? Vou fazer uma breve história. Ó. É assim, é 5 milênios em... Aliás, eu me perdi. Eu trouxe até relógio, só que eu já não sei, mas ela vai me avisar. A gente tem, vamos dizer, 40 minutos... para viajar em muitos milhares de anos. Eu vou dividir a nossa história da mente humana em 3 partes, 3 grandes partes. A primeira é essa. Para facilitar, eu vou usar um marco. A primeira grande virada é a virada moderna, certo? A gente já vai entrar nisso. Antes disso, eu vou estar aqui. Tudo que veio antes da modernidade, mais ou menos 1500, só para a gente se localizar, tudo que veio antes, os gregos, o Império Romano, a China, a Ásia, lá atrás, eu vou chamar de pré-modernidade. Qual é o grande paradigma? O que é a cosmovisão? O que é a Weltanschauung? O que é a visão de mundo? O que é todo esse inconsciente que está em volta da gente e que faz a gente achar novo ou velho, estranho ou agradável alguma coisa? Qual é a cosmovisão que está representada aqui? Isso é a Pietà Michelangelo, certo? Está no Vaticano. O que é isso daqui? Qual é essa? O que está representado aqui? Que cosmovisão é essa? Primeira, tem muitos elementos aqui. Eu vou destacar 3. Primeiro, a nossa vida aqui na Terra, ela é coordenada por algo que nos transcende. A gente tem plena convicção que há forças transcendentais, certo? E que essas forças transcendentais, elas têm um determinado desenho. O desenho que está aqui é cristão, tem um Deus, é monoteísta, e ele supõe um poder. Esse Deus monoteísta, essa suposição é que ele conhece a sua vida, ele conhece até a sua interioridade, ele não sabe o que você pensa. Ele é, como é que é esse Deus? Onipotente, ele pode qualquer coisa. Se ele não quiser, você não vive, certo? Ele tem o poder de desenhar o seu destino, de te tirar ou te dar coisas, e você, inclusive, se comporta bem para conseguir as coisas, e se você se comportar mal, você pode ser punido diante dessa onipotência. Ele tem uma onipresença e ele tem uma onisciência. Ele sabe tudo. Cuidado com o que você está pensando.
porque eu estou dentro do seu pensamento, né? Eu estou aqui. Vocês já ouviram falar de paranoia, não é? O que é paranoia? Como uma patologia fundamental. É exatamente isso que eu disse. A mente não é fechada. Você tem a certeza. Se eu começo a falar, eu vou te usar, né? Se eu estou falando com você, eu estou, pelos seus óculos, eu sou representante de Deus na Terra. E eu consigo saber o que você está pensando agora. Por isso que, às vezes, o paranoico, ele acha que o cara da TV está lendo o pensamento dele. Ele não acha isso? Por que ele acha isso? Porque ele não está com o corpo fechado. Ele está vulnerável. Da onde vem essa ideia? Desse paradigma pré-moderno, transcendental e místico. O outro penetra na minha interioridade subjetiva. Certo? Isso tudo está nessa imagem. E ainda mais, tem uma vertente que ela está além da matéria e da natureza, porque você tem a Imaculada Concepção e você tem a Anunciação. Ou seja, eu posso ter um filho sem ter sexo, não é isso? E, além disso, olha que interessante, eu tenho o dom da vida, eu tenho o poder da morte e o poder de renascer a vida, a ressurreição de Cristo. Vocês sabem que a imagem da Madonna com o menino e do Jesus crucificado são as duas imagens mais bombadas de todo o Ocidente? Ainda. Além de todos os clichês de você diante da Torre Eiffel, da Torre de Pisa, de você, enfim, fazendo beijinho, coração e todas as repetições dos nossos corpos na lógica TikTok massificada, essas imagens, elas são reiteradas à exaustão. O que isso significa? Significa que a gente supõe potência e alguma coisa que está fora do paradigma racionalista. Certo? Tudo isso aqui. 2 detalhes importantes para o nosso debate, o nosso conflito hoje. Calma que eu vou chegar em 2023. O que isso está dizendo para nós? Qual era essa lógica? Quem era esse Deus masculino? Qual era a lógica que sustentava essa transcendência? Patriarcal. Certo? Não vou entrar aqui em detalhes, vocês acompanham isso. Patriarcalismo supõe que tem um Deus, tem um representante de Deus na Terra, que é um rei, que tem um poder absoluto, normalmente um homem, aí tem vários conflitos, mas normalmente um homem, tanto que você matava as meninas, você tinha que ter o herdeiro homem, que é aquele que é o patriarca que manda nas mulheres, e na sua esposa e nos filhos, e essa lógica. Vocês acham que isso passou? Em parte, mais ou menos. Mas essa semana saíram 2 pesquisas. No Brasil, 91%. Que interessante. 91% das pessoas, todas, homens e mulheres no Brasil, acham, em alguma medida, que os homens têm mais poder e para escolher um político você votaria num homem, para fazer ciência você optaria por um homem, para ir num médico você optaria por um homem, para cargos de direção você optaria por um homem. Brasil, 2023, semana passada, 91%. Está tudo nessa imagem. Dá para enxergar isso? Dá para compreender? A Igreja Católica ainda hoje não permite sacerdotisas. Vocês estão percebendo que é profundo isso? Isso o que é? Inconsciente. Se você não sabe o que é psicanálise, agora você captou. Ela estuda o inconsciente. É tudo aquilo que está dentro da gente, que a gente sente, que a gente pensa, que direciona as nossas escolhas sem a gente saber, sem a gente ter consciência. É o subterrâneo da gente. É aquilo que nos move. Essa lógica ela está ainda vigente hoje e ainda em conflito. A gente tem muita coisa para falar. Não se assusta. Tem 2 pranchinhas, 2 slides de conceito, tá bom? Dá para segurar? Eu vou junto, hein? Dá a mão, vem comigo. Aqui, ó, Descartes.
Eu sei que escreve Descartes, mas a gente fala René Descartes, em francês. Ele foi um cara muito importante, virada para o 17, 1637, o discurso do método. Ele fez o famosérrimo cogito cartesiano. Já ouviram falar disso? Cogito ergo sum. O que é isso na prática? Não estou entendendo nada. O mundo está complicado, ferrou, está uma zona, está uma bagunça. Eu não sei mais se isso, se aquilo, se, enfim, se pode, se Deus existe, se Deus não existe, se eu tenho fé, se eu não tenho fé, se eu sou de direita, de esquerda, se eu acredito ou não em trans, em cis, enfim, estou perdido. Ele falou, calma, pensa. Você pensa, você vai ter consciência de que você existe, você vai distinguir o certo do errado. Enfim, é mais complicado que isso, mas qual que é o fim da história? A base da modernidade é a possibilidade da consciência racional, a razão, que eu coloquei aqui, ó, você poder pensar. Por que isso é uma virada? Porque a base não é o milagre, a base não é intuição, a base não é isso aqui, ó, acho que eu consigo voltar. A base não é um anjo veio e te falou. A base não é você ter nenhuma visão, você ter uma sensação, você ter um poder que está escrito ali na tradição ou nas sagradas escrituras. Qual é a base para te amparar no mundo, para te fazer conhecer o mundo, para gerar o que a gente chama uma nova episteme. Episteme do grego conhecer. Como você pode conhecer o mundo? O que vai fazer diferença? Como você vai desenhar a caravela? Como você vai descobrir a América? Como você vai fazer celular? Como você vai fazer aplicativo Águas Brasil? Como você vai fazer AI, inteligência artificial robótica? Com a razão, nada mais. Ou é razão ou você não faz. Que base é isso? Empirismo científico. Empírico, experimento, experiência. Acabou. Você pode negar a ciência, você pode ser anti-vax. Tudo bem, mas você vai fazer o seu grupo anti-vax aonde? Num grupo do Face. Você vai usar o quê? Seu celular. Não é isso? Você vai negar a ciência aonde? No produto da ciência. Não dá mais. Todos nós somos modernos. Todos nós somos racionais e científicos. Vocês estão me ouvindo como? Com o microfone. A gente está estamos discutindo com pessoas que estão em casa, que estão no YouTube. Deu para perceber que a gente está num outro paradigma, querendo ou não, gente. Tendo nostalgia, desejando que um anjo viesse falar comigo, que eu pudesse acreditar em qualquer coisa e tudo, ter a graça da fé, ter a graça de uma possibilidade, de uma grande força me amparando, querendo ou não, somos modernos no trânsito com a realidade, com a natureza, com a água, com o ar, com a terra, com a cadeira, com tudo. E aí a gente tem uma outra contribuição importantíssima, francês, lembra Descartes? O Adam Smith, o inglês, famosíssima mão invisível do mercado, a riqueza das nações. O que é muito importante, isso daqui já é século XVIII, Descartes 17, já andei no 18, 1776, a riqueza das nações. Qual que é a virada mental importante do Adam Smith? Ele vai dizer o seguinte, para rei, sai rei. Lembra que eu disse da lógica patriarcal? Deus no céu, o rei na terra e o patriarca sobre tudo. Essa lógica hierárquica, imagina um triângulo aqui. Ele diz, sai daqui. Eu sou livre e eu não quero que você regule. Eu não quero que você tenha muito poder. Por que ele está fazendo elogio à liberdade?
Por que que a autonomia, o livre-arbítrio são fundamentais? Porque o poder era absolutista. Isso era o antigo regime, ancien regime. Lembra disso na escola? Era o antigo regime que é absoluto. A lógica do imperador, a lógica do rei. L'état, c'est moi. Luís XIV. Lembra? Por que que é muito importante a gente dizer, não se mete aqui, sai daqui. Sai Estado. Calma. Qual Estado? O que é absoluto. Não é o Estado moderno. É a base mental para a criação de um novo conceito, que é o Estado dos pares, que vem como, também fim do 18, Kant. Todo o liberalismo, empirismo e racionalismo da modernidade, razão, individualidade e liberdade, fundam o Estado moderno, a ciência e a democracia. Tudo que é a base da nossa cultura hoje, que está em crise. Vamos avançar. Mas aqui, o que Kant vai dizer? Crítica da razão pura, lembra disso? Crítica da razão pura, já ouviram falar? Fez 3 críticas. A da razão pura, como é que eu conheço, como eu faço ciência, a da razão prática, o que é moral, o que é o certo e o errado, o que é o bem e o mal. Tem o famosíssimo imperativo categórico kantiano. Você faz tudo o que você quiser, desde que o outro possa fazer também. Lembra disso? Isso é a única regra moral decente. Então, o indivíduo ele é livre, autônomo e moral. E tem o senso estético, crítica do juízo estético, terceira crítica kantiana. Certo? Tudo isso é a base da modernidade. Pergunto para vocês, agora a gente está no meio do raciocínio. Funcionou? Está todo mundo... O que é a política? Estamos em Brasília, né? Cheguei ontem. Aí eu fui fazer, enfim, reuniões e jantares e tal, fui nos gabinetes, vi Brasília de cima. É muito bonito. Eu acho, pessoalmente, eu acho o Lúcio Costa, o Neymar, gente, é um delírio. Vocês me perdoem, eu amo Brasília. É polêmico, né? Eu vim aqui, eu fiquei hospedada na casa, tem uma irmã que veio aqui, trabalha no ministério. E eu sempre admirei esse sonho completamente visionário que no meio do século XX instaura no meio de nowhere, no meio de nada, um projeto para decolar um avião. Assim, é uma coisa sensacional, isso é inovação. Isso é o espírito humano fazendo o quê? É o espírito moderno, é modernista e é moderno por excelência. Você está vendo que Brasília é isso? Desenha, faz traço, vai dizer onde que é o centro comercial, onde você vai se divertir, onde você vai comer, onde você vai trabalhar, onde você vai se hospedar. Não é isso? É essa lógica. É uma lógica muito crente na consciência, na racionalidade, no indivíduo, na liberdade. E confia que como é que a gente vai chegar num acordo? A gente tem diferenças, não tem diferenças? Tudo bem. Não tem problema ter diferenças. Como é que a gente resolve isso? Simples. Senta e conversa. Isso é o parlamento. Isso daí é a Revolução Francesa, fim do 18. Você está vendo? A Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, 1776, 1789. Vamos sentar e vamos conversar. E aí, o que aconteceu? Vamos pôr todo mundo na roda. Isso é o 20, isso é o 21. Uma outra virada na espiral. Cheguei no meu terceiro momento, que é o que estamos vivendo. Não é só o 21, isso daqui já tem uns 200 anos. Desde a Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, né? Desde aí, o que a gente falou? Espera aí, a democracia grega, ateniense, era muito pequenininha. Era só para quem era de Atenas, branco, rico, elite, tira a mulherada e pronto. Parênteses. Lembra Aristóteles, né? Nem vou voltar nessa, que é grande pensador da humanidade, não é?
primeiro escalão dos humanos, né? Tem 3 classes de cidadãos na polis. Os cidadãos da polis, aqui, homens. Segundo, os escravos. Terceiro, mulheres. Então, vocês estão vendo que a gente fala, peraí, a virada, a segunda virada, a modernidade, que é essa que eu estou chamando aqui, a partir do 1500, 16, 17, 18, ela diz, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de classe, sexo, raça, que está na plaquinha dos nossos elevadores. Está aqui, deve estar aqui também. A gente realizou isso? Não, a gente não realizou. A gente tem dúvida, e a gente tem diferença, a gente senta e discute, e no fim a gente vota, segundo a nossa consciência, de forma livre, num congresso, num parlamento. Eu nem leio jornal, quer dizer, eu leio muito jornal. E eu leio jornal, acabei de voltar de um sabático nos Estados Unidos, ainda leio jornal americano, ainda leio jornal europeu, só para ficar mais deprimida. Daí eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo na França? O que está acontecendo na Alemanha? O que está acontecendo no mundo? Está acontecendo uma reação muito profunda, muito sofrida, muito angustiada a toda essa ampliação da virada moderna, que ela é inclusiva. Então, vocês já ouviram essas palavras? Diversidade e inclusão? É isso que a gente está fazendo. Então, a gente diz, opa, desculpa, gente, errei. Eu fiquei escravizando uns 300 anos um monte de gente porque tinha mais melanina. Acho que eu errei, desculpa. Vamos lá, vem para a roda. Vamos fazer cota, vamos fazer reparação, ação afirmativa. Eu estava em Boston, na verdade em Cambridge, Harvard. Tem placas. MIT, Harvard, qualquer igreja. Fui para Brown, que é uma universidade, Princeton, tem placa. Nós reconhecemos que nós usurpamos terras de índios, que nós usamos mão de obra escrava. Nós temos culpa sobre isso. Nós estamos agora numa ação afirmativa. Agora, está escrito. Tem pessoas que discordam? Tem. Tem supremacista? Tem. Ele vai fazer o quê? Muitas coisas que a gente sabe muito bem. Tem conflitos? Tem. Tem, enfim, uma lógica que pretende fazer uma reconstrução de um outro império? Tem. Mas, por que eu coloquei nossos Vingadores e por que eu escolhi a imagem da Capitã Marvel? Não foi sem querer. Porque eu já estou pensando no quê? Em dizer que a gente está aqui para fazer essa ampliação mental. Qual que é o problema? É lindo também? Temos mulheres, temos negros, temos indígenas, todo mundo funciona. Agora a gente está numa grande festa republicana, democrática, ecumênica. Qual é o problema? Agora vamos complicar. Todo mundo entendeu que a gente está na pós-modernidade? Que agora a gente chegou nos nossos conflitos atuais? Qual que é o grande problema? O que é isso aqui? Quem é? O Cristiano Ronaldo está fazendo propaganda de cueca, ok? Eu achei que eu podia trazer isso para vocês, gente, que a gente tinha essa liberdade. Ele ganhou os milhões. É gato, não é? Então, vamos lá. Qual que é o problema da gente ser bombardeado com isso? Qual é o problema? A sociedade perfeita. Qual é o problema? Vamos lá, um pouquinho de teoria. Id, ego, superego, lembra? Id, pulsões, reservatório pulsional. Ego, eu. O eu, a consciência, o que está aqui, que tem noção de tempo, espaço, que a gente conversa, raciocina, que nem essa viagem que a gente está fazendo. E depois, superego. Na verdade, superego é uma palavra über ich, alguma coisa sobre o eu que ajuiza o eu, que julga o eu. Ai, como você está bem, como você está mal, como você está agora. Você mesmo. O melhor carrasco de você é você mesmo, não te preocupa. Chama super eu, sobre ego. Como é que ele se alimenta?
com as imagens idealizadas do outro, da alteridade, com todas as imagens que estão fora da gente e que estão ajudando a botar o dedo assim na nossa frente. Vem pelas imagens parentais. Joãozinho não faz xixi aí, Joãozinho come direito, Joãozinho fecha a boca, Joãozinho que nota horrível, Joãozinho que medíocre. Não é? Todo mundo faz isso. Eu faço isso com o pobre do meu filho, na melhor das intenções. Eu falo, fulano, eu trouxe ele para Brasília. Ele está faltando na aula. Eu falei, ó, você veio comigo, mas você vai agora entrar no sistema da escola, vai estudar. Se você ficar no celular, eu te mato. Certo? Então, é super egóico. Qual é o problema da gente ver isso? Esse é um cara que só faz isso o dia inteiro. Ele não vem aqui trabalhar na ANA. Ele não vem fazer mestrado, doutorado, tentar entender o circuito da água. Ele fica fazendo esse corpo. Ele fica jogando essa bola. E você inconscientemente... Não, conscientemente você sabe disso, mas inconscientemente você olha para ele, olha para você mesmo, juro que você faz isso. Mesmo que você fale que você é bem resolvido. Você olha para isso, algum dia, distraidamente, passando a mão numa revista, o dedo assim num Tinder qualquer da vida, você foi olhando aquele monte de gente, você fala, cara, eu tô acabado. Eu sou um lixo. Eu não tenho condição. Não é verdade? Você acha que isso é simples? Vocês estão vendo que eu diversifiquei, né? Aqui, eu vou te falar. A Anitta participou, são 3 vestidos do Met Gala. Metropolitan, é assim, Museu de Nova York, que faz um jantar de gala para pegar dinheiro dos grandes doadores, só bilionário, certo? Jantar maravilhoso, com vestido estrelado. Aí eu não tenho esse conhecimento, mas eu tenho um amigo que me ajudou, que entende de moda e de estilo, o vestido tal, a referência tal, o decote, a pérola, blá, blá, blá. Isso daqui é o suprassumo de referências que nós, vulgais mortais, a gente não entende. No máximo, você tem um anel que minha amiga, outra amiga que desenha, me deu. Ótimo. É o máximo que... né? Só que, qual é o problema? A gente se sente num ego tranquilo, a tal da autoestima. Como é que a gente faz para se relacionar com o outro? Ó, como a gente faz para se relacionar com a gente mesmo e com o outro diante disso? Aí, a gente tem respiros cômicos. Sabe o respiro cômico? A gente pode ter pausa para rir, pausa para lidar com a angústia. E a gente tem o novo Thor. Até a indústria cinematográfica está entendendo o que complicou. Certo? Até a indústria fala, espera aí, o mundo que a gente está construindo, o mundo que é calcado em hiperfetichização da individualidade onipotente, é um mundo que não dá mais. Para voltar lá atrás, estou amarrando para o final. Lembra que quem era onipotente, onisciente, onipresente era algo além do eu, era Deus? O que a modernidade fez? Ela inventou um super-homem. Ela inventou um humano que tem que ser aquilo. E, na verdade, é isso. Estamos bem? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para você pensar em casa depois. Você está feliz? Está realizado? Você está com um propósito, como a gente ouviu aqui? Você está com uma missão? O seu trabalho, o que você está construindo, faz sentido para você? Como você vai sair desta posição? Aqui eu até coloquei o nome para vocês terem a referência, porque as outras são mais fáceis. Esse aqui é um escultor hiperrealista americano, Ron Moeck. Ele faz bonecos, às vezes desse tamanho, às vezes gigantes, aqui dá para ver a proporção, que são muito próximos à nossa realidade. Qual é a posição da alma humana
no século XXI. É mais perto disso. A verdade é que mesmo você sendo diretor, diretor-presidente, presidente, bilionário, você está com todos os índices contemporâneos de saúde mental indicam o quê? O quê? Crescimento de ansiedade, depressão, transtorno de imagem corporal, transtorno alimentar, um pouco de frustração, medo. Por isso que eu gosto muito dessa imagem. Eu acho que a gente poderia ter um minuto de reflexão e pensar como é que a gente vai ultrapassar os hiperideais modernos sem cair no cinismo contemporâneo, porque aí a gente cai no cinismo. Qual é o fruto disso tudo? Ou eu vou falar, bom, já que eu não sou nada mesmo, então, sei lá, com perdão da palavra, fuck off, vou continuar e vou roubar o máximo que der. Não é isso? Eu vou sacanear o máximo que der. É impossível. É impossível. O planeta já foi, o clima já foi. Enfim, eu vou vender meu voto, eu vou vender. Tudo é mercado, é o mercadão. Como eu chamo, é o mercadão. É o hipermercado. Tudo está à venda. O corpo, a alma, o pacto fáustico. Falando de uma maneira mais elegante, o mercadão chama um grande pacto fáustico onde você vende a alma ao demônio. Certo? Isso é o cinismo radical. O outro lado é a impotência. Da onipotência do indivíduo moderno. No contemporâneo, você fala, peraí, só ele que pode, só ele que tem. Eu não tenho nada. Eu não posso nada. Certo? Então, onde estamos? Num lugar complexo. Num lugar complexo. Por quê? Lembra todo o otimismo da modernidade? Modernos se contrapõem aos antigos. Tem um texto famoso, a querela dos antigos e dos modernos. Não estamos falando de inovação? Vocês estão entendendo que a gente está no mesmo tema, ninguém mudou de ideia aqui, não. A gente está tentando ver porque que é difícil fazer um novo. Porque às vezes a gente delira. Bobeou, escorregou no narcisismo onipotente, a gente falou, eu posso tudo. Agora eu entendi, eu sou um eu superpotente, racional, vou fazer ciência, vou dominar a natureza. Não é assim que a gente fez? A gente fez. A gente esquartejou o corpo humano, a gente esquartejou a natureza, a terra, a gente cavou muito, a gente continua cavando, mining, mineração, né? Plantação, domesticação de animal, peixe, água, oceano. Quando a gente fala em rio sem plástico, o que a gente está falando? A gente está falando, opa, como é que a gente vai lidar com o sujeito moderno que entrou na onipotência de dominar o outro e a natureza? Esse foi o fim da história, não é? A gente oprimiu 95% da população e a gente está destruindo 95% da natureza. Se você contar o globo. Estão conscientes do problema? Está todo mundo de acordo com o problema? Então, a gente tem um duplo problema. O sujeito moderno, ele subiu muito no seu ideal e ele está caindo. Está claro isso? Que a gente está no momento de declínio dos ideais modernos. Na melhor das possíveis concepções. É importante que a gente entenda, vou colocar 3 limitações. Tá? A gente só entende a profundidade dessas 3 limitações se a gente conecta com o que a gente desejou uns 400, 500 anos atrás, que eu acabei de colocar. Os ideais iluministas modernos. Já ouviram falar? Iluminismo, Aufklärung. O que é a luz? Luz da razão. Nosso código cartesiano. O que é aqui? O Freud vai falar, tudo bem.
Você é consciente. Você tem a consciência, você tem a razão. Mas você também não tem. Você também é inconsciente, você é irracional, você é um ser pulsional. Você sabe que o melhor para você é andar para cá. E o que você faz, como eu falei lá no começo. O que você faz? O que você acaba fazendo? Isso é clínica, gente. Isso é clínica de todo dia. Você volta para cá. Ai, você vai me bater. Mas eu voltei. Ai, eu estou numa relação tóxica, mas ai, se eu explicar. Ai, é tudo, assim, eu não sei, juro. Para de me olhar assim, que eu sou olhar de reprovação, eu só vou comer mais um. Sei lá, estou dando exemplos banais, gente, mas é mais profundo que isso, não é? Aí cada um pode fazer o seu caderninho e você entrar em contato com isso. Somos inconscientes, pulsionais, não totalmente racionais, sem sombra de dúvida, e a razão não é o grande paradigma. Heisenberg, física. Você não consegue, é o princípio da incerteza. Lembra disso, física quântica? Você não consegue saber com certeza quem está olhando e onde está o olhado, sujeito e objeto, simultaneamente. Quando você olha, você perde o objeto. Quando você foca o objeto, você perde o sujeito. Enfim, não precisa pirar muito com isso, mas a gente tem um princípio científico que chama princípio da incerteza. Não dá para ter certeza. Por mais que a gente tenha uma quedinha obsessiva dentro do nosso coração e a gente queria organizar tudo certinho, a gente não organizou um tempo para esse evento? A gente não atrasou um pouco? O tempo todo a gente está meio atrasado, o tempo todo a gente não entendeu, o tempo todo a gente está aqui, mas deveria estar ali. E a gente não consegue ter todas as variáveis simultaneamente sob domínio racional. Como operar com a incerteza? E os sistemas são muito mais complexos. Um russo, Ilya Prigogine, princípio da complexidade. Vocês percebem que perto do buraco contemporâneo, a pós-modernidade descobriu que as ferramentas modernas eram muito ingênuas. Ingênuas. Porque diante da razão, a gente tem também o inconsciente. Diante da afirmação da potência do indivíduo, que é muito importante que se tenha, sobretudo diante, em contraposição ao poder patriarcal ou a um Estado absolutista, é importante preservar a liberdade individual, sem dúvida. Só que, o que a gente descobriu? Que não basta, porque a gente tem que se coordenar coletivamente. Então, a gente tem o eu, o outro, o coletivo e uma lógica global. Não adianta você trabalhar muito, porque o que faz a bolsa subir ou descer, você me perdoa, não são nem as empresas brasileiras que representam 5% da bolsa no Brasil. É input ou output de massa de bilhões de dólares de acordo com o funcionamento do capitalismo global. Você pode até ser anti-globalização, no sentido de repensar justiça, injustiça, paridade e equidade. Mas acabou. Acabou. Você pode até ser contra a China, mas acabou. Acabou. Não tem um negocinho desse aqui que não tem a ver com China, Taiwan, semicondutor e tudo mais, não é isso? Então, como a gente vai sair de um delírio, me perdoem, infantil, de narcisismo onipotente infantil, que vai falar, eu tenho liberdade, eu sou livre, eu posso, eu decido. O eu é uma parte do oceano, gente. Com perdão do trocadilho aqui, não é? O oceano é muito mais amplo que nós. E a gente vai ter que mudar os instrumentos para pensar nessas 3 esferas simultaneamente. E além da ideia de liberdade, o que a gente entendeu? Nem só de liberdade funciona o sistema, porque ele tem que, como está escrito aqui, funcionar. Tem que ter uma funcionalidade para além da sua liberdade. Ou seja,
Os propósitos modernos eram muito otimistas e eles transferiram a onipotência divina transcendental pré-moderna para um conceito muito equivocado de subjetividade individual privatizada. Deu para entender o meu resumo ou ficou muito comprido? Deu para captar? Uma vez que a gente construiu todo o raciocínio, última imagem para fechar. Estou boa, porque ela já vai vir com a plaquinha final. Olha, eu fiz que eu não ouvi. Aqui, ó. Vocês captaram todo esse percurso que a gente fez, que ele foi, né, desde a lógica patriarcal e imperial, estruturada, com escrita, com revolução agrícola, com dominação da natureza, tem 6 mil anos. A gente fez esse percurso aqui e a gente vai fechar com essa imagem famosa também, Sebastião Salgado, Exposição Amazônia, rios aéreos. Eu não preciso ensinar missa ao vigário, vocês sabem bem, não é isso? Só para reiterar a ideia de complexidade, de uma outra lógica do contemporâneo para além do eu, para além de um país, do conceito de Estado-nação, a água, ela vai por debaixo da terra, né? O lençol freático, tem muitos geólogos aqui, e ela vai por cima da terra. Ela está nos caules das árvores, nos nossos corpos, e ela está nos rios aéreos. Ela está em 3 eixos. E ela transcende indivíduos, países, propriedades, frigoríficos, fazendas, rios, montanhas. Ela faz um circuito muito além do que a privatização pode dar conta. A lógica de um pedacinho privado, um elemento. Não estou discutindo se a propriedade tem que ser pública ou privada, mas, de qualquer maneira, este pedaço tem que conversar com todos os outros. É uma lógica para além do eu, é uma lógica sistêmica, é uma lógica complexa, altamente trabalhosa. Se você quer água para o seu canteiro, você não pode matar a origem do rio aéreo que está lá longe, porque é o lá longe que faz você respirar e você existir. Isso é o conceito de sistema, isso é o conceito de alteridade. Certo? Dá para inovar a mente, dá para operar em outro paradigma, em outros paradigmas menos narcísicos para nós, sujeitos contemporâneos? Dá para fazer o luto do delírio moderno? Vocês estão entendendo que eu não estou pedindo pouco. Entende? Que a gente está carregando um saudosismo, tanto de uma lógica transcendental pré-moderna, quanto de um delírio egóico moderno. Nenhum dos dois vai funcionar. Vocês me perdoem. Vamos para o futuro? Sim. Tem perguntas? Muito obrigada, gente. Era isso que eu queria fazer. Não só tem perguntas, como podem chegar novas perguntas. Olha, eu pedi para projetar aqui o QR Code e você pode fazer sua pergunta agora. Vamos ter aqui Vamos sentar, porque aí nesse tempo que a gente está sentado, eu já tenho algumas perguntas, então a gente inicia o nosso bate-papo e enquanto a gente já começa, a gente já vai conversando aqui, você já pode enviar. Então, vou deixar, por favor, deixa projetado direto o QR Code, porque as pessoas já podem por meio desse QR Code, já deixar suas perguntas. A gente vai moderando aqui nesses 10, 15 minutos finais que nós temos, exatamente o que é importante ter as participações de quem está nos assistindo e de quem está aqui no auditório também. Então, por favor, deixe o QR Code aqui no fundo, porque aí durante esse período que nós tivermos, você já pode aqui deixando sua pergunta. Mas deixa aqui, eu já fazer a primeira, que eu acho importante, já trazendo inclusive, Mariana, aqui para o nosso contexto de agência. Se você pudesse dar um conselho, qual o conselho você daria para nós que temos uma missão da gestão das águas e, inclusive, gerenciar conflito de interesse, que é uma coisa que acontece muito aqui em âmbito público, né? Você tem que, muitas vezes, ali, gerenciar alguns conflitos de interesse. Qual é a sua dica, o seu conselho para quem fez essa pergunta?
Olha, a minha grande, eu acho que o fundamental é isso que eu trouxe para vocês. Eu explicitei no final, mas eu vou reiterar aqui. Eu convidaria todo mundo a operar num outro paradigma, diferente do que a gente está operando, que é uma lógica, de certa maneira, ainda da modernidade, que vai usar essa expressão que você acabou de trazer, conflito de interesses. Eu tenho interesse, você tem outro, você tem outro. E aí a gente vai ver quem é mais forte, quem faz mais lobby, quem tem mais dinheiro, quem tem mais capital, quem tem mais amigo. E aí eu vou ganhar, certo? Errado. Errado. Porque isso ainda é a lógica egóica, ainda é a lógica do eu. Dá para visualizar? Ainda é a lógica do um, que luta contra o um, que luta contra o um, e quem é o mais forte. O que eu estou colocando aqui, que o outro paradigma, o novo paradigma real, é saber o que é melhor para todos nós, para que todos tenhamos água. Então, você não pode simplesmente chegar lá e fazer garimpo ilegal na Amazônia e destruir a Amazônia depois de X% ou derrubar a floresta, porque senão você não vai ter água para você plantar o que você precisa plantar e para você fazer o seu próprio garimpo. Vai acabar. Isso é o X da questão. Não é eu contra você. Não é um conflito de interesse simplista, porque o mais forte vence. É uma lógica de cooperação possível dentro da competição. Isso é juntar o paradigma darwinista, tal como foi interpretado no século XIX, que venceu o paradigma da competição. Hoje a ciência sabe que está equivocado, porque os animais não é o mais competitivo que vence, é o mais apto. E qual é o que vence de fato? É o grupo mais apto. É o agrupamento de seres que conseguem viver juntos e fazer um ambiente possível para todos estarem vivos. Essa é a pergunta. Como é que a gente vai fazer isso? Se a gente chegar à conclusão, por exemplo, que não vai ter água para todo mundo em 50 anos, tudo bem? Então, o que a gente vai ter que fazer? Pensar. Primeira coisa que a gente vai ter que pensar, por exemplo, agora eu vou precisar, é fazer um programa de combinar que a gente vai ter bem menos filho. Por exemplo, não é? Se não vai ter, tem que baixar a população. Como é que a gente cresce? É crescimento econômico? Não, vamos sentar e vamos pensar. Todos somos seres racionais, não só racionais. Mas quem tem que vir para a mesa na discussão? Isso é minha segunda grande dica. Saber que na mesa de conversa, que tem que ser sistêmica e cooperativa, você vai errar, porque você vai projetar os seus conflitos em cima dos outros, porque você vai ter... O que é o inconsciente na prática? Já viram falar de projeção e introjeção? Você não escuta o que o outro está falando. Porque quando ele está falando com você, você já tem certeza do que ele vai falar. E você já projetou aquela imagem que você tem da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu inimigo, do seu vizinho, você está projetando em cima da pessoa. Ele já tem até um nome, sei lá, um esquerdista. Ele não entende, ele é contra o Brasil, contra o desenvolvimento. Que saco, cala a boca, seu ambientalista. Sei lá, eu estou usando, mas não é pessoal. Certo? Então, a gente já vem, já projeta milhões de imagens, assim como eu, Cristiano Ronaldo, já tem eu e aquele outro que eu já sei o que ele pensa. Sem projeção, para ter real conversa, né? Você está falando de uma coisa muito interessante, né? Essa questão do inconsciente. Uma outra pergunta, inclusive, chegou para nós aqui e tem a ver com esse assunto que você acabou de trazer. Como que a gente pode, já que temos esse inconsciente, gerar inovação tendo esse inconsciente conosco? Qual a sua avaliação acerca disso? Olha, aí você levantou uma bola para eu chutar. Essa é a minha pergunta. E assim, uma coisa que veio comigo, como eu contei para vocês, desse sabático,
que eu estava, enfim, num lodo total e fui ressuscitando e fiquei nos Estados Unidos, eu voltei fazendo com algumas pessoas um instituto, uma consultoria que chama Cassandra, que a gente está montando agora. Então, eu vim para cá fazer essa palestra e também conversar com várias pessoas. E a gente está começando a conversar com lideranças, que é justamente para responder essa pergunta. Eu estou convencida que a gente tem que refazer o pacto moderno, o pacto democrático da Assembleia, a partir da concepção de que somos inconscientes, que projetamos, que erramos, que a gente entende errado o que o outro falou, que a gente não está se escutando, que a gente está se matando, que a gente vai lá e recusa. Vocês estão acompanhando, né? Um é convidado para falar na universidade. E assim, não é qualquer universidade. É URGS, é Unicamp, é USP, é a Universidade de Chicago. Aí fulano foi convidado. Aí os alunos, os pais, na escola, no colégio. Nossa, essa pessoa não pisa aqui. Jamais. Faz abaixo-assinado, faz escândalo, não sai, não vem. Aí a outra vai. E assim, isso vale para qualquer lado de um suposto espectro linear chamado direita-esquerda. As pessoas são muito mais complexas do que uma linha, nem branco nem preto, nem alto nem baixo, nem bonito nem feio, nem direita-esquerda. Isso eu te garanto, gente. No divã, a vida é muito mais cinza. Então, eu, pessoalmente, sou favorável a abrir a roda. Abre a roda, deixa todo mundo falar. Te parece uma loucura? Nossa, eu escuto cada coisa que me parece loucura, mas vem, melhor vir, destampa a caixinha de Pandora. O recalcado, se você recalca, a violência do retorno é proporcional à força do recalque. Então, não vamos recalcar, fala tudo aí. Nós temos aqui, quase chegando no finalzinho, mais 5 minutinhos, eu queria trazer um outro aspecto importante. Né, já que nós estamos aqui, e a gente lida todos os dias nesse ambiente profissional, e é uma coisa muito interessante, porque ao longo de anos vamos construindo uma carreira, ou vamos construindo um nome em torno de uma carreira, mas muitas vezes nós não conseguimos construir algo a partir do ponto da frustração. Como que você acha, ou qual a sua sugestão, já que muitas vezes a gente pensa em inovação, pensa sair da zona de conforto, e tudo que você fala que sai da zona de conforto mexe um pouquinho. Então, quando você fala em inovação, você tem que sair dessa zona de conforto, você tem que se mexer um pouco, só que muitas vezes vem aquele sentimento de frustração, né, que eu acho que é um dos piores que a gente pode ter, porque a frustração ela realmente impede muitas vezes de você sair daquele ponto que você está. Como que você sugere para as pessoas lidarem constantemente com esse ambiente de frustração, onde muitas vezes elas tentam, mas não conseguem e se frustram? Então, meu ponto é esse. Tentei, não consegui, me frustrei. Como que eu posso sair dessa zona para que eu, de fato, alcance um objetivo? Olha, a primeira coisa, eu te dou um cartão, a gente vai lá. Tô brincando, mas assim, vocês sabem que essa é a grande questão da clínica, né? Qual é a dupla diretriz? Primeiro, eu cantei a bola aqui, né? Vocês já entenderam que anitas, cristianos e um monte de ideais egóicos que nos são oferecidos muito além do eu, não tem como não jogar o eu no lugar de frustração e impotência. Primeiro lugar, todos acreditam em mim, Elon Musk. Não tenho dúvida, não conheço, mas não tenho dúvida nenhuma. Conheço vários outros, ricos, poderosos, lindos e inteligentes. Todos somos frustrados. É da condição humana e da condição do sujeito pós-moderno, não tem saída. Se você tem que equilibrar vários pratos e se a nossa tecnologia de comunicação é avançada para você saber os 10 melhores corpos e fortunas e belezas do mundo, você está no lugar de frustração e impotência. Saiba disso. Tecnicamente, a distância inelutável entre eu e ideal de eu. Segundo ponto, qual a sua conexão com o seu desejo?
Quem é você? Qual é a sua missão? E não é uma palavra de marqueteiro. É sério. Qual é o seu desejo? Missão, eu já nem gosto muito, mas eu uso mais. O que é você? O que te move? O que te impulsiona? Qual é o que pulsa? Pulsão inconsciente, lembra? O que pulsa em você? Se você acha teu pulso, você não para. Você não se mata, você não se corta, você não para, você não emburrece, você não sintomatiza, porque você está conectado com o que pulsa em você. Acredita em mim, todo mundo tem um pulso. Todo mundo tem um desejo inconsciente. Todo mundo tem algo que turn you on, que te dá tesão, que faz o olho brilhar. Isso você precisa achar. Eu entrei aqui e já disse, todo mundo aqui é privilegiado. Por quê? Porque eu acho que água... É porque me falaram que eu sou Oxum também. Talvez seja isso, que eu sou suspeita, mas água eu acho que é potência, eu acho que é futuro, eu acho que é incrível, eu acho que vocês têm um objeto em comum, um algo em comum que, assim, eu não sei, tecnicamente eu confio mais em vocês. Dá para fazer umas baladas, uns rituais em torno da fogueira ancestral, um grito primal, uma coisa aí que todo mundo vai sair daqui animadaço, entende? Você tem tudo na mão, você tem poder, você tem possibilidade, você decide, a sua vida tem um sentido, ela já tem. Se isso está perdido, se está esgarçado, se o Brasil é complicado, se a burocracia, se o mundo, se a morte, enfim, tudo bem, gente. Isso é da vida mesmo. Eu mesma sofri isso, enfim. Mas vamos lá, estamos vivos, tem o milagre da vida que vamos. É isso. Então, eu queria trazer esse último ponto para encerrar, né? Como você disse, qualquer novo detalhe é só pegar o cartão com você depois. Era brincadeira, a gente não é propaganda, não, mas foi muito bom ele. Não, mas eu acredito que foi muito importante aquilo que você compartilhou e esse momento final aqui, rapidamente, né? Nós colocamos aqui uns 3, 4 pontos para amarrar um pouco aquilo que você trouxe, né? E eu acho que a frustração é isso, depende de como você lida com ela, né? Para alcançar o seu objetivo. Eu acredito, né, pessoalmente, que você só consegue de fato lidar com a frustração quando os olhos brilham para você pulsar por algo como você acabou de citar. Gente, vamos aplaudi-la então, vamos agradecer a presença. Obrigada, gente. Mas só para eu encerrar, gente, porque vou liberar todos vocês para o almoço já, porque às 14 horas a gente volta, tem muitas inaugurações nessa tarde. Mas antes de liberar vocês, gente, hoje é um dia muito especial também, viu? Cadê Viviane? Deixa eu chamar aqui Viviane e Renata. Nós queremos agradecer você de uma maneira especial, porque hoje eu acho que é seu aniversário. É isso? Então hoje é o aniversário dela. Então, o nosso time preparou algo aqui para você, para a gente finalizar esse nosso momento de manhã. Então vem para cá, Vi, vem para cá, Renata. Nós queremos cantar, vamos cantar parabéns para ela então, né, gente? Vamos lá. Parabéns para você. Nossa, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Muito obrigado. No dia do seu aniversário aqui conosco, trabalhando e trazendo aqui, né, esse momento super importante. Muito obrigado, né, e preparamos com muito carinho, né, para você e sucesso na sua jornada.